Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais este dia de vida e também estes momentos que temos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas e também clicam no dedinho de joinha. E ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Walter Henrique Beck, lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele está parabenizando especialmente a sua esposa Raquel Cristina Beck. Está aniversariando hoje. Parabéns, Raquel Cristina Beck. E o Walter Henrique Beck compartilha esses estudos com muitas pessoas. Manuel Fernandes é de Brockton, em Massachusetts. Raimundo Nonato e Kátia são do Rio de Janeiro. Edson Fritz e Lícia são de Denbury, Connecticut, aqui nos Estados Unidos. Eduardo Cardoso e Nilma são de Leominster, em Massachusetts, também aqui nos Estados Unidos. Natira Alves e Haroldo são de Fortaleza, no Ceará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nós nos encontramos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais este dia de vida. Te agradecemos porque nos concedes a oportunidade de estudarmos a Bíblia com centenas de pessoas, que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um, abrindo, dando entendimento e nos ajudando a tomar uma decisão ao Teu lado e fazer a Tua vontade em nossa vida. Abençoe todos os que estudam, que têm suas lutas, seus problemas, dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade. Abençoe a Raquel Cristina Beck, que está aniversariando hoje, dê a ela muitos anos de vida, dê saúde, e todos os demais aniversariantes. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Conforme nós estudamos ontem, nós vimos que a Bíblia, ela é a verdade, Deus é a verdade, e quando nós conhecemos a verdade nos liberta. A verdade nos liberta dos enganos que muitas pessoas pregam, mesmo usando a Bíblia. E é importante nós não sermos somente ouvintes, mas também leitores da Palavra de Deus e também praticantes daquilo que nós conhecemos da Bíblia. A Palavra de Deus, ela é lâmpada, como nós dissemos ontem, para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nosso caminho, e deveremos nos santificar na verdade, porque a Palavra de Deus é a verdade. Muitos sinceros estão sendo enganados porque não conhecem a Bíblia. Simplesmente continuam seguindo aquilo que lhes é falado, lhes é orientado, e então são sinceros naquilo que eles aprendem. Agora, quando nós começamos a ter contato com a Bíblia e lê-la, aqueles que sabem ler, porque muitos que nos acompanham não têm leitura, não sabem ler, mas podem pedir a alguém para ler a Bíblia. E então, como nós dizemos aqui para vocês, é importante você anotar alguns versículos bíblicos que nós citamos aqui, e aí ler na sua Bíblia e comprovar se é isso que está escrito ali. Aqueles que não sabem ler, pedem a alguém que saiba ler, que anote o versículo e leia, porque é o que está na Bíblia. E ontem, então, falamos sobre a verdade, que nós precisamos vivê-la em nossa vida, e o que nós pregamos aqui, o que nós falamos, o que nós ensinamos, o que nós estudamos, não é nada que nós inventamos, está escrito na Bíblia. E queremos, então, pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender e aceitar essas verdades que nós estamos estudando. Por quê? Porque nós estamos vivendo os eventos finais da história deste mundo. Na semana passada nós falamos sobre um conflito iminente que está para surgir a qualquer momento, e quando surgir este conflito iminente, quando for decretado, imposto que as pessoas adorem a Deus em um dia que não é o dia que está na Bíblia, aí acontecerão os últimos eventos. E um dos eventos que estará acontecendo será o selamento do povo de Deus. Nós já estudamos aqui com vocês a respeito do selo de Deus e o sinal da besta, e quando nós falamos em selamento, nós estamos falando de algo que era usado naquela época em que a Bíblia foi escrita, usada pelos reis, e também quando o Novo Testamento foi escrito, quando João estava escrevendo aqui o Apocalipse, era usado o selo. O selo era para autenticar
aquilo que estava sendo escrito e enviado pelo rei, por um mandatário. E então o selo que o rei ou a pessoa que estava escrevendo colocava ali, ele dava autoridade àquilo que estava sendo enviado. E o selo, ele tinha pelo menos 3 elementos. E esses 3 elementos que tinham naquele selo daquela ocasião, também existirá no selo que Deus irá colocar na testa daqueles que são fiéis a Ele. O selo, ele diz a quem ou quem é a autoridade que está enviando aquele documento, que no caso daquela ocasião era o rei, não é, que mandava, e era selado com o selo do rei. E também diz que aquele que tem domínio sobre uma determinada área, por exemplo, o rei da Babilônia, ele tinha domínio, né, nas suas províncias, e então ali estava dizendo toda aquela área que abrangia o local onde ele dominava e que ele tinha autoridade. E também nós sabemos que o selo de Deus, ele tem essas 3 características. O selo de Deus, ele diz quem é que está falando. E segundo nós lemos na palavra de Deus, em Êxodo, no capítulo 20, nos versos 8 a 11, Êxodo 20, versos 8 a 11, diz assim: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Vejam, então quem é? É Deus, é o nome a quem esse selo pertence, o Senhor, seu Deus. E também, nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Agora vem o domínio. O Senhor fez os céus, a terra e o mar. Então, quem é? Deus é o Criador, é aquele que fez. Esse é o título dele, aquele que fez. Fez o quê? Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. Em 6 dias, no 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Então, a palavra de Deus é clara em dizer que o selo de Deus, ele constitui, ele tem essas 3 características, né? Quem é que está enviando, quem é que está autorizando é Deus. Por quê? Porque ele é o Criador e porque ele tem domínio sobre os céus, a terra e o mar. Nós sabemos que Deus ele tem um povo que é fiel, que é sincero, sempre existiu e sempre existirá. Mesmo contra todas as pressões, sempre houve aquele remanescente, um resto, um pequeno povo, que sempre foi fiel a Deus. E também, nesses últimos dias, em meio a esses 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, existe um pequeno povo que é sincero, que é fiel. E este pequeno povo, que procura ser fiel a Deus, guardar os seus mandamentos, ter o testemunho de Jesus, eles estão espalhados em várias denominações. Em todas as denominações tem cristãos sinceros, fiéis. E esses, então, eles serão selados. Agora, nesses eventos finais, nesses últimos dias da história deste mundo. Mas por que somente agora? Porque nós estamos nos aproximando de uma grande tribulação, de um grande tempo de angústia. E então, nós temos na Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 7, nos diz que existem 4 anjos que estão segurando os 4 cantos da terra, diz aqui Apocalipse 7, de 1 a 3, e vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido o poder para danificar a terra e o mar: esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. Esses 4 cantos que cita aqui, Apocalipse capítulo 7, quer dizer os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, são os 4 pontos cardeais. Eles estão segurando os ventos
Os ventos quer dizer destruição, guerras, tragédias, porque nós vemos já acontecendo tantas coisas, tantas tragédias, tanta destruição e guerras, mas ainda não é o que vai acontecer na realidade nesses últimos dias, quando os 4 anjos soltarem. Aí que nós vamos ver as grandes tragédias e grandes guerras e também grandes destruições. Mas os 4 anjos estavam segurando para que não houvesse guerra, destruição em proporções alarmantes. E o anjo, um outro, apareceu gritando: esperem, até que eu sele aqueles que pertencem ao Deus vivo. Por quê? Porque aqueles que forem selados na testa com o selo do Deus vivo, estes suportarão as tribulações que estarão enfrentando nos últimos dias. Nada de mal vai acontecer a eles. Irão ver as tragédias acontecendo, tudo ocorrendo, a destruição em massa, guerras, mas o povo que estiver selado, o remanescente, eles não sofrerão dano algum. Serão perseguidos, mas os anjos do Senhor estarão com ele, protegendo. Estes que estarão selados passarão pela grande tribulação dos últimos dias da história deste mundo. No Apocalipse 14 e no verso 1, a palavra de Deus nos diz: então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144.000 que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito na testa. Vejam, esses 144.000 são as primícias que serão selados. Depois, João, ele viu uma grande multidão que também havia sido selada e que veio dessa grande tribulação. Está tudo aqui no capítulo 14, que você pode ler na sua Bíblia. Em Apocalipse 13, versos 16 e 17, diz assim: exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa o seu nome. Aqui em Apocalipse 13, versos 16 e 17, fala então do sinal da besta. O sinal da besta vai ser colocado ou na testa ou na mão direita. Na testa é porque a pessoa vai continuar adorando a Deus no primeiro dia da semana, que será imposto conscientemente. E na mão é porque as pessoas vão ficar com medo da perseguição e vão então aceitar a imposição da guarda deste primeiro dia da semana, que será a lei, e estarão então com medo aceitando, por isso que é na mão direita ou na testa. Agora, os filhos de Deus, os remanescentes, serão selados somente na testa. Por quê? Porque estarão conscientemente adorando a Deus, sabendo que pouco tempo resta para que Jesus volte. E o selo de Deus não é colocado na mão, porque Deus não força ninguém, como nós já dissemos em estudos anteriores. Deus, ele nos deixa com livre arbítrio para nós escolhermos se queremos adorá-lo ou não. Então, por isso que o selo do Deus vivo é colocado somente na testa dos salvos. Lembrando sempre que este sinal, este selo, tanto o selo do Deus vivo como o sinal da besta, não é um selo, um sinal visível que as pessoas irão ver, mas simbolicamente, né? Os anjos, eles saberão quem estarão selados com o selo do Deus vivo e saberão também quem aceitou o sinal da besta na sua testa ou na sua mão. Então, somente Deus é que sabe quem está selado, e nós, os que cremos na palavra de Deus e procuramos fazer a vontade dele, teremos a proteção. Nada de mal nos acontecerá nesses últimos dias da história deste mundo. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. E eu faço uma pergunta que vocês podem responder nos comentários do canal Hora Tranquila. Tem você sido fiel nas mínimas coisas, fiel a Deus, para enfrentar a grande crise que está diante de nós? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.